Bem-vindos ao canal Lukefter. Estamos aqui na Audiovoz, uma clínica de aparelhos auditivos e fonoterapia. Estamos aqui com a Jéssica Marques. Jéssica, obrigado pela sua presença. Queríamos saber, Jéssica, de você e para todo o público que vai nos assistir, quais são os cuidados que deve ter alguém que vai escolher pela primeira vez ou até seja recorrente o aparelho? Quais são os cuidados ao escolher a clínica? Olá, Luiz, obrigado pelo convite. O primeiro local, a primeira questão importante é o local onde vai adquirir aquela prótese, né? Então, eu quero, antes de dar todas as observações, ressaltar que essa é uma opinião que nós fizemos um levantamento por experiência clínica. Existem diversas opiniões entre profissionais, entre pacientes e entre os familiares, tá? Em relação ao local, é importante pensar que precisa comprar uma prótese num local próximo à residência do paciente. A prótese ela é um circuito eletrônico, então ela demanda acompanhamentos, ajustes, retornos, e sendo próximo à residência, o paciente tem mais facilidade em comparecer. Ele comparecendo, as chances dele se adaptar melhor é maior. Então, precisa ser próximo à residência. Uma outra coisa importante é verificar se naquele local existem especialistas em avaliação infantil. Se for no caso de avaliar uma criança usuária de aparelhos auditivos ou um bebê, nesse caso existem testes e avaliações que são fundamentais e diferenciadas. Outro fator importante é a manutenção, verificar se naquele local tem laboratório próprio e dentro da unidade. Como qualquer outro circuito eletrônico que precisa de manutenção, ele é um circuito muito mais importante, ele é uma necessidade quase emergencial. Então, alguns pacientes, eles não podem ficar nem mesmo um dia sem o aparelho auditivo. Então, algumas manutenções, algumas regulagens precisam ser feitas de imediato, alguns reparos, e um laboratório dentro da unidade facilita esse processo. O paciente ele fica mais atendido e o acompanhamento dele tende a dar mais resultado também. Jéssica, aproveitando a sua presença e você como uma fonoaudióloga, qual o tipo de aparelho que você pode sugerir? Quais são os aparelhos que são mais recomendáveis? Ou se existe algum tipo de tecnologia que se adapte melhor ao paciente? Você pode nos dar essa dica, você como uma fonoaudióloga? Sim, hoje em dia existem diversos recursos de tecnologia para todo tipo de perda auditiva, de uma perda pequena, que é uma perda leve, a uma perda severa profunda, que é o grau com maior prejuízo dentro do ouvido, dentro das células auditivas. Selecionar para o profissional é mais fácil. Mas, como a gente está aqui falando de como o paciente deve ver essa seleção, ele tem que pensar em questões de recurso, aquele recurso para o bolso, a estética, se aquilo atende à estética dele, né? Todas essas questões, ele precisa ser muito bem orientado. Nem sempre o profissional vai conseguir atender recurso, valor e estética. Então, ele precisa ali, junto com o profissional, identificar algo que lhe dê segurança naquela escolha final, porque a prótese é algo que ele vai usar por muitos anos e por toda a vida. Jéssica, quais são os aparelhos, quais são as próteses auditivas que melhor se adaptam, o que você aconselharia, né? Quais são os cuidados que um paciente deve ter ao escolher e o tipo de escolha a ser feita com relação à adaptabilidade, com relação ao uso diário? Quais são as sugestões que você daria? A escolha hoje por parte do profissional que faz a indicação do aparelho, ela é muito diversa. Hoje em dia existem várias opções para o profissional indicar para o paciente uma prótese auditiva. No caso do usuário, para que ele veja e escolha também por si aquela prótese, ele precisa pensar e compreender em relação a recursos, o valor se é acessível ao bolso, a estética, que a estética é muito importante, né? E não necessariamente ele vai ser atendido em todas essas situações.
No entanto, na decisão final, ele tem que estar ciente de que todas aquelas exigências dele, elas serão atendidas ou não. Ele tem que estar ciente de que vai usar aquela prótese que ele escolheu por toda a vida e com todos aqueles recursos que foram propostos, tá? Uma coisa que é muito importante também é pensar no manuseio, porque nem todos os pacientes dominam bem o manuseio de um aparelho auditivo. Então, muitas das vezes, o paciente ele chega no consultório, ele traz todos os seus desejos, os seus anseios, e às vezes está até disposto a fazer um investimento alto para que seja o menor aparelho, e não necessariamente ele vai conseguir manusear. E a falta do manuseio correto, ou a dificuldade, atrapalha a adaptação. E o paciente acaba criando uma rejeição à prótese. Então, todas essas questões precisam ser pensadas. E uma coisa muito importante, ele não pode sair daquele consultório, daquele atendimento com dúvidas. Ele precisa estar muito ciente de que a prótese não é um ouvido novo, não é uma cirurgia que cura. A prótese, ela substitui uma função do ouvido que se perdeu. Existem limitações dentro de cada dificuldade, e isso precisa estar muito claro para ele na decisão final. Isso facilita e trabalha muito a expectativa do paciente, que é fundamental para o sucesso do tratamento. Falando em saúde auditiva, nós conhecemos a Audiovoz. Quais são as dicas que você pode dar a um paciente, a um cliente, a um futuro cliente que deseja ter contato com vocês, que deseja fazer algum tipo de pergunta? Pode deixar um acesso a essas pessoas? Sim, sim. Pessoal, acessem a nossa página www.audiovozsp.com.br. Nós temos um espaço ali específico para esse tipo de questionamento, de perguntas. Entre em contato com a gente. Tragam as suas dúvidas e, o mais importante, façam uma avaliação. A nossa avaliação inicial ela é gratuita, ela é muito esclarecedora e os pacientes eles precisam vir para conhecer o que existe de possibilidades para fazer o seu tratamento. Então, não é somente dar o primeiro passo, de mandar as perguntas e ficar por ali. Ele precisa vir, precisa experimentar a prótese, caso haja indicação mesmo, né? Porque nem sempre tem perda auditiva, isso também é importante. A pessoa às vezes põe ali os questionamentos, não é caso de aparelho, então, mesmo assim é bom que venha, que a gente orienta se é ou não. E sendo casos de uso de aparelho auditivo, para que ele tenha realmente uma orientação completa, que foi todas essas questões aí que eu já conversei e muitas outras que são individuais a cada necessidade. As pessoas que quiserem ter contato e acesso à Audiovoz, e eu sei que vocês atendem pessoas do Brasil todo, pessoas de São Paulo também, qual o endereço da Audiovoz? Avenida Nordestina, número 210, no bairro de São Miguel Paulista. Jéssica, muito obrigado pelas dicas esclarecedoras, e Look After, desenvolvendo o único.